Olá pessoal, sou o professor Gildson Alves, do curso de DS, e nessa disciplina de Programação Novas Tecnologias Avançada, vamos dar continuidade de um assunto que é muito importante, que é a navegação de tela, né? E o tema dessa unidade 3 é reconhecer a navegabilidade entre tela. E uma das bibliotecas que é uma das bibliotecas principais utilizadas no React Native é o React Native Navigation, e aí vocês podem encontrar a documentação delas na HTTPS, né? reactnavigation.org, tem a documentação, tá certo? Então, o React Navigation é uma das bibliotecas de navegação mais utilizadas do React Native. Ela inclui suporte para padrões de navegação comuns e é totalmente personalizável, tá certo? Para quem usa a CLI, que é a linha de comando, aí para instalar, né, dentro do seu projeto, né, que você vai usar lá o Visual Studio Code, aí tem que usar o NPM, que é justamente para instalador de pacotes, install, e instalar justamente essa biblioteca do React Navigation /native. Lá no online, né, é mais simples, você importa e instala a independência direto lá no Snack, que são os lanchinhos. Já na CLI é um pouquinho diferente, tá? Além de quem usa a linha de comando CLI, tem que instalar também as dependências no Expo, tá certo? Que é npx expo install react native screen react native safe array context, esse nome grandão aí. Mas não se preocupe, quando você acessar a documentação, tem lá as linhas, aí você copia e cola lá na linha de comando, tá certo? E dá um enter para poder executar e vai fazendo as instalações, tá certo? A importação ela funciona da seguinte forma, né? Dentro do seu projeto, você vai colocar import entre chaves navigation container, que é a biblioteca mãe principal, digamos assim, from, ele vem justamente dessa biblioteca React Navigation /native, tá certo? Dentro do seu projeto. Além desse componente mãe, ele tem um componente, né, auxiliares, que é, por exemplo, o React Navigation Stack. Esse stack significa pilha, tá? Quem vai usar a linha de comando, aí tem que usar o NPM, que é o instalador de pacotes, install, tá certo? Arroba, e coloca React Navigation /native stack, que é justamente trabalhar com pilhas, né? Existe, depois a consulta e a documentação, existem 3 formas de acessar, né, a questão da interação de tela, às vezes puxando, né, o elemento da tela, ou com a barra embaixo, tá certo? Tipo uma barra de rodapé, ou em cima tem uma legendazinha, você vai clicando. Então, existem várias formas dessa interação, para vocês lerem a documentação, né? A gente vai usar padrão. Então, o projeto que vamos dar continuidade é o projeto Atleta, que a gente começou a fazer na aula anterior, que foi uma lista, né? E tinha lá o nome da pessoa, o peso, né? A altura. E esse próximo projeto que a gente vai trabalhar com 3 telas, tá certo? Que vai ser justamente o quê? Tem 3 botões, tá certo? Nesse botão você vai fazer a interação, né? Para poder exibir um exercício e calcular o IMC. Então vai ter essa interação de telas que eu vou mostrar a vocês na prática. Vocês aí podem baixar o projeto aí no GitHub, para vocês pegarem o código na íntegra. Ou se você está usando o Snack, você também pode acessar aí o HTTPS Snack, eu botei o endereço do código também completo lá no código, né, no programa online, tá certo? Então, trabalhamos com botão, o button, né, que é a biblioteca button. São 3 botões, tá certo? Vocês analisarem aí, eu deixei um retângulo marcando, tá certo? Então, observe que tem um botão aí que é o de lista, então ele vai exibir aquele projeto que a gente criou anterior, aquela relação. Então, observe que quando clica nesse botão, que é um press, aí ele vai ativar justamente o navigation.navigate, que é a biblioteca desse React Navigation, que faz a interação de tela, e ele vai direcionar para esse componente chamado lista. Tá? Assim como também como calcular, você clica no botão calcular o IMC, aí ele já direciona através do React Navigation, né? Navigation.navigator, tá vendo? Calcular, ele direciona para o calcular, e assim por diante, né? Essa interação vai fazer através de botões. Eu botei aí, gente, também é uma animação com lote. Esse lote aí, vocês podem até pegar animações já prontas, é arquivo JSON, tá? HTTPS, eu botei aí, tem aí lote.com, lotefiles.com, aí tem vários exemplos
de animação. Eu vou mostrar a vocês como é que é na prática. Você pode baixar, baixa o arquivo IGES, é só importar. É simples de utilizar, tá certo? Mas ele tem a biblioteca, tem que importar, tá, gente? Então, importe, ó, né? Lotus, né? Tá ali, Lotus View, From, aí tem o nome da biblioteca, que é Lotus, né? React, né? Traço e nativo, né? Você tem que realmente importar essa biblioteca, que faz parte do React Navigator, né? Do React, tá? Native, tá certo? E ali tem a forma de utilizar, como botei a propriedade, né? Um componente aí, ó, LotView é um componente, né? Ele abre e fecha e tem essas propriedades justamente para poder pegar o arquivo JSON, tá? Eu vou mostrar isso depois na prática. Imagem, como a gente viu na aula passada, né? O componente imagem não tem mistério para vocês, como o componente text. Style sheet é o componente de estilização, né? Dos elementos, né? Isso como se fosse CSS. E aí o React Navigation, tá certo, né? Que é justamente a biblioteca que faz justamente essa interação de tela. Então tem aí, ó, por exemplo, const stack igual, isso é padrão, tá, gente? Coloca create, né? Create, tá vendo, ó? E coloca esse elemento aí do React Navigation, esse const stack, const é a função, né? Cria uma função chamada stack. Por que stack? Porque ele vai criar esse componente, primeiro Navigation Container, que é um componente mãe, digamos assim, e dentro dele tem um componente filho chamado stack.navigate, que é justamente as pilhas, né? Como se fosse a pilha realmente. Primeiro ele vai chamar quem? Ele vai chamar primeiro a tela home, digamos assim, a tela principal, tá certo? Depois, quando a gente clica no botão, né, lá, digamos, cálculo, né, lista, aí ele vai chamar, né, a rota, tá certo? Né, que é como se fosse uma pilha, ele vai chamar a rota chamada lista, aí chama lá o projetozinho que a gente colocou separado, tá certo? E a mesma coisa também um exercício que a gente criou um arquivo JSON, criou justamente, né, um componente, né, um códigozinho para poder puxar, e entre os outros também ali o stack, screen, né? Aí coloca lá no exercício, né? Para poder justamente ele fazer esse roteamento, essas rotas de navegação, tá? Text input é a caixa de entrada de texto, aí não tem mistério para vocês. Então vamos à prática e vou mostrar a vocês como é que funciona isso de verdade, tá ok? Pronto, gente, quando eu falei para vocês, né, na prática vocês acessam esse Lloyd Files, né? É um site que vem várias animações. Você pode baixar arquivos JSON, algumas são pagas, outras gratuitas, vocês fazem um cadastro, tá certo? Então eu escolhi essa aqui, tá vendo aqui, ó? Tem aqui, ó, para você download lote JSON. Então você baixa o arquivo, tá certo? Então dentro do projeto, né? Aquele projeto que a gente criou inicialmente de lista, né? Aplicativo Atleta. Então é só importar, tá? Como se fosse a imagem no mesmo processo. Ele vai arrastar de onde você baixou, fez o download do arquivo JSON, né, descompacto, tá, gente? Que às vezes vem compactado. Então, arrasta. Ele é um arquivo que já vem montado completo, a animação, tá certo? Você coloca lá nas sets, tá? Que são os recursos, né, que a gente está utilizando como imagem, tá certo? Podia ser fontes. E nesse caso aqui, esse arquivo animação.json, né? Esse arquivo aqui, tá certo? É muito código aí para poder fazer uma animação, mas funciona de forma bem simples e prática, tá certo? Então, os componentes que vamos trabalhar em cima desse aplicativo Atleta, que só tem no momento a lista, vamos criar, né, aquela tela principal, essa tela que está, por enquanto, que está no app.gs, que é a tela principal, a gente vai copiar e vai criar uma lista, né, para essa, tá vendo aqui, ó, new file, tá vendo? Em cima do componente. E deixa eu ver aqui. Vamos digitar aqui a lista.gs. E vai fazer uma cópia desse arquivo do app principal, vai jogar para esse elemento lista. E do app principal a gente vai colocar só a tela com os botões, tá certo? Então vamos criar, né, um outro arquivo. Por enquanto está em branco, né, os arquivos. Vou digitar aqui para vocês. Exibir exercício, né? Que a gente vai puxar esse arquivo GS, a gente vai puxar aquele componente que a gente baixou, que é a animação. Então tem que criar um códigozinho, né? Bem simples, tá, gente? Não tem assim estresse, né, de você achar que é algo complexo. Então, deixa eu ver aqui. A gente vai copiar, né, isso aqui que está no app principal. Tá vendo aqui, ó? Vai copiar lá para a lista, né? Seleciona, dá um Ctrl A,
vai em lista, joga o código, que é aquela lista, aquela relação, né, que vocês estão vendo aí no lado direito da tela. Começa a apresentar uns erros, porque quando eu copiei, aí eu vou ter que redirecionar novamente o local de importação que está cada elemento, tá, gente? Então, aí vocês abaixam aí, não tem port LP from, né? Aí apaga, coloca novamente o caminho direto, né, que é o path, né, o caminho, tá certo? Que tá esse lista plana que a gente criou na unidade anterior. Então, só digitar novamente, ó, ponto, barra, e já mostra aqui, ó, pronto, lista plana, tá certo? Deixa eu ver se aqui também, ó, né? A gente digita novamente o caminho, tá? Para poder atualizar. Aqui, não, isso aqui a gente já pode descartar, né? Não faz parte. Pronto, o PNG aqui, que é justamente a imagem que a gente está usando ali do atletazinho, né? O vermelho, a gente também corrige aí também o caminho, tá, gente? Source, né? Vocês aí não tem ponto barra, né? Tá na pasta, né? Assets, tá certo? Tem ali o Sport PNG, aí vocês atualizam direitinho o caminho, tá, gente? Então não tem ali, ó, tá vendo? Ponto barra é assets. Deixa eu colocar novamente aqui, cadê? Ponto barra. Às vezes a gente coloca ponto para voltar, barra de novo, para poder puxar a pasta anterior, ó, tem ponto, barra anterior. Então a pasta de assets tá aí, pronto, Sport 2.png, é só para ajustar. A gente fez uma cópia, né? Está aqui o código, tá certo? Da lista.gs. Para a gente deixar o app.gs, a gente vai deixar livre para fazer a telazinha principal, onde vai ter, né, os 3 botões, tá certo? Com o ícone, né, o nome do aplicativo, para poder colocar as nossas rotas de tela, né? Aqui eu copiei para poder adiantar o cálculo MC. Vocês observam aqui, né? O funcionamento do código. Como falei para vocês, vocês podem obter esses códigos na íntegra, né? Vocês baixarem lá no GitHub, tá certo? Ou vocês também podem pegar o endereço que eu coloquei lá do Snack, vocês podem aí ver o código, né, completo, né? Caso vocês tenham dificuldade aí, ok? Então esse AppGS, a gente, né, faz os ajustes. Aqui você adiciona a dependência aí embaixo na barra de status, tá vendo, gente? Né? Vai adicionando a dependência de cada componente que a gente vai trabalhando. A gente aqui tem, ó, o componente LP, o IMC e o Anima, tá vendo? São os, né? Tá na pasta componentes, são os arquivos JS, né? GS. Então a gente só corrigir aqui, atualizar o caminho, né? O path. Ajustar aqui. Então, a biblioteca, por exemplo, do Create, né? React Navigation, então já está ali em cima importada, tá certo? From, como coloquei no slide anterior, e só adicionar a dependência, sem precisar instalar isso no Snack, que é mais simples. Já na linha de comando, CLI, você realmente tem que fazer o npm install e instalar a biblioteca do Create, né? Do React Navigation, que é essa biblioteca aí, que é o Create Native, né? Navigation. Pronto, aqui só estou atualizando os caminhos para apresentar. Então, aqui a tela, né? Aplicativo, a tela e os 3 botões, lista, calcular MC, tá certo? E exibir exercício. Eu vou mostrar aqui só o emulador para vocês, né? Bem rapidinho no Android. Vou né? Saltar um pouquinho aqui para ficar maior. Aqui, né? Carregar, né? Carregar o código. Pronto, está carregando. Projeto. Então tá aí, o aplicativo atleta, os 3 botões,
lista, né? Calcular MC, clica em lista, ele pronto, navega, né? Para a tela de lista, né? Aquela tela que a gente fez no projeto anterior, volta em cima, tá vendo? O stack, ele volta em cima, é exibir exercício, então tá aí, ó, gente, aquele JSON que a gente baixou, né, no lote, files, né, é uma animaçãozinha, já entra automático, ele faz um loop, né, se vocês quiserem baixar outros exemplos, tá certo? E calcular MC, aí vai para essa tela aqui, calcular MC, aí tem esse input text, né, aliás, text input, né, para você digitar as informações. Então aqui eu vou colocar aqui a altura, né, em centímetro, peso, e quando aciona o botão calcular, ele vai ativar um alerta aí para justamente mostrar o cálculo do IMC. É uma coisa bem básica, tá, gente? Mas, olha, o alerta e cálculo do IMC. Se vocês quiserem, né, aperfeiçoar mais, fique à vontade. Pronto, e aqui terminou. Pronto, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Eu quero agradecer a vocês, né, continue estudando, se esforçando, aprendendo a prática, né, para poder você justamente aí aprender muito mais. Tá certo? Quero agradecer também toda a equipe aqui da ETEPAC, o pessoal do estúdio, que está dando esse apoio, né, para a gente aqui, para poder justamente apresentar essa aula para vocês. Não deixe de curtir, tá, gente? Acesse aí, né, as redes sociais da ETEPAC, tá certo? Como também tem aí o estúdio no YouTube, né? Vocês acessam lá direitinho, tá certo? Então não deixe de estudar, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.